Olá pessoal, o recurso que eu vou demonstrar hoje é um recurso revisado nas versões atuais. Já tive a oportunidade de fazer um tutorial anterior sobre esse tema, mas houve uma alteração aqui na ferramenta, na posição em que ela se encontra nas versões atuais, e eu queria deixar isso bem claro aqui para vocês. Para poder a gente utilizar o recurso, nós vamos precisar de uma imagem que seja uma imagem que não tenha um fundo transparente, tá, pessoal? Não pode ser uma imagem PNG, não. Tem que ser uma JPG, um BMP, que tenha um traçado com a tonalidade escura e tenha uma região aqui com a tonalidade em branco. Ou posso ter isso de forma negativa, contanto que a imagem não seja PNG, tá? Essa imagem a gente vai utilizar aqui dentro da área de trabalho. Mas para isso, eu sugiro a vocês usarem uma vista em modo plano. Então, para a gente facilitar aqui, eu vou usar a vista superior. É como se a gente estivesse vendo por cima a nossa área. E nós vamos adicionar a imagem bem aqui nesse centro. Como? Abrindo lá o diretório onde eu baixei a imagem, vou trazer um pouquinho para cá. Eu vou puxar a imagem, ó, e já jogo diretamente aqui na área. Vou clicar aqui com o cursor sobre o meio. Ele joga a imagem para esse ponto. Vou fechar aqui o diretório, que eu não vou precisar, e nós vamos converter essa imagem num traçado Grease Pencil. Como, Luciano? Nas versões antigas, clicando em Object, ia aparecer aqui nessas opções uma opção chamada Trace Image to Grease Pencil. Nas versões atuais, essa opção se encontra aqui, ó, na opção chamada Convert. Está ela aqui, ó, Trace Image to Grease Pencil. Outra forma que eu tenho também é com o cursor na área, com a imagem selecionada, eu usar o botão direito e está aqui também a opção chamada Trace Image to Grease Pencil. Então, quando eu clico nessa opção, ele vai abrir uma janelinha que vai permitir a gente gerar um traçado a partir desse desenho que está aí nessa imagem. Eu posso utilizar um novo objeto ou fazer o traçado sobre a própria imagem. Eu vou usar aqui um novo objeto para facilitar. Aqui eu posso alterar a espessura que eu quero do traçado, a resolução dele, a escala, o sample. E para poder fazer a transformação, eu clico em OK. Vai ficar dessa forma. Eu vou aqui na opção Solid, pessoal, só ativar na Viewport Shading. Em Background, essa opção Viewport, eu vou clicar no seletor de cores. Vou tornar um pouquinho mais claro só para facilitar a visão. E voltando aqui ao nosso entendimento, eu criei um Grease Pencil. Apareceu aqui, ó, na outline o G-Pencil, com um desenho aqui como se fosse uma cordinha aqui, um nó. Agora a imagem que está aqui embaixo, que é o Empty, que ele transformou com traçado, está aqui também na outline. Então para eu excluir essa imagem, já que eu não vou precisar mais dela, é só selecionar ela e usar a tecla X. Deleto e vou ficar só com o traçado que ele gerou aí na transformação. Esse traçado, se vocês selecionarem, ele vai estar aqui no formato G-Pencil. Então, abrindo aqui, vocês vão ter, ó, um traçado como se fosse o lápis. Mas eu não quero ele no formato Grease Pencil. Vocês podem usar se vocês quiserem fazer alguma coisa lá no modo 2D Animation. Eu quero fazer com que esse objeto se transforme num traçado tridimensional. Então, para fazer isso, com ele selecionado, eu posso vir aqui em Object, na opção Convert, transformar ele, ó, ou converter para o modo de curva, usando o Bezier Curve. Ou, se eu quiser, com o cursor na área, botão direito, Convert to Bezier Curve, é a mesma coisa. Então, clicando aqui, notem que o G-Pencil ficou e houve aqui, ó, um novo objeto aparecendo na outline, com um trace. Um formato aqui, ó, do ícone que representa o objeto curvo. Então, clicando fora, nós vamos clicar no G-Pencil, já que nós não vamos precisar dele. Eu vou usar a tecla X para apagá-lo. E vamos deixar somente o objeto que foi transformado em curva. Com ele selecionado, pessoal, agora vou olhar com a vista aqui. Eu vou transformar esse objeto numa malha. Posso vir aqui em Object, Convert, Mesh. É malha. Ou então, com o botão direito, Convert, Mesh. Quando eu clicar aqui, notem que o ícone de curva que aparecia aqui se transformou em malha. Então, ele deixou de ser um segmento
e passou a ser agora um objeto formado de vértices e arestas. Ele não tem face, então ele por enquanto não é um objeto tridimensional. Então, para eu gerar as faces desse traçado, eu vou entrar com esse objeto selecionado no modo Edit Mode. Posso selecionar todos com a tecla A e posso usar o E de Extrude Z para o eixo Z. E aqui eu empurro para cima. Pressiono o botão esquerdo para fixar. Se eu der um giro orbital aqui, ó, na bússola, vocês vão ver que o objeto agora é um traçado com formato tridimensional. Eu poderia ter feito antes do processo a exclusão dos vértices dobrados, como no modo de edição, com todo o objeto selecionado, com as transformações que nós fizemos de curva para malha, ele sempre apresenta vértices dobrados. Isso aí dificulta na hora que a gente quer fazer efeitos interessantes na malha. Então, para poder diminuir esse número de vértices dobrados, nós vamos vir aqui na opção chamada Mesh. Vamos clicar em Cleanup, que é a limpeza, e vamos buscar, ó, a opção Mesh by Distance. Quando eu clicar aqui embaixo, ele vai mostrar o número de vértices que ele removeu aí que estavam dobrados. Voltando ao Object Mode, agora eu tenho a imagem mais suavizada em relação ao número de vértices. E aqui vocês podem aplicar qualquer material, fazendo com que esses materiais te dê aí um aspecto legal no efeito da imagem de traçado feita com Grease Pencil. Espero que tenha entendido, bom proveito e até o próximo tutorial.